Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu vou ligar aqui os meus instrumentos nessa noite. Você que nos visita, você é muito bem-vindo e vai dar tudo certo. Essa é uma igreja. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai fazer tudo. Antes da gente começar, gente, eu preciso fazer só algo aqui. Eu vou ligar esse forno, porque depois você vai me entender. Não sei se está funcionando aqui, Paulinho. Está funcionando? Está funcionando. Eu vou colocar aqui o nosso forno, aqui a uns 180 graus. Eu vou colocar aqui um preparado, já eu explico para vocês, mas é que eu preciso antes, para dar tudo certo e dar tempo, já colocar no forno algo aqui, porque senão a gente vai ficar até umas 11, né? Como a ideia nossa é acabar daqui a pouco, eu já vou colocar aqui para vocês e em nome de Jesus vai dar tudo certo. Alexa, 30 minutos. Glória a Deus. Bom, gente, eu quero entender com vocês nessa noite algumas coisas que estão acontecendo conosco, algumas coisas que acontecem normalmente nas nossas vidas, e hoje quem vos fala é o chefe Ad. Eu tento fazer alguma coisa na cozinha de vez em quando, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas dentre as minhas experiências eu aprendi a fazer um bolo, e esse bolo, ele é um bolo muito simples da gente fazer, e se você quiser anotar a receita nessa noite, ou quer dizer, a palavra, você pode anotar então esses ingredientes para você fazer depois na tua casa, porque eu garanto para você que fica muito bom. Talvez é o único bolo que eu sei fazer, mas ele é um bolo que eu garanto para você que ele é um bolo simples, mas ao mesmo tempo ele requer alguns cuidados, alguns preparos, e eu creio que existe em paralelo a isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa noite, algo que também vai acontecendo conosco, com alguns objetivos, porque às vezes as nossas grandes interrogações na nossa vida, as nossas questões, é a gente tentar entender o porquê algumas coisas acontecem conosco, porque eu não sei se você tem passado por alguns processos, enfim, se você tem passado por algumas coisas que têm acontecido com você, e você às vezes entende, às vezes você não entende, e desligou aqui o meu negócio, depois não dá certo, então se não der certo, a gente já tem o motivo. Mas voltando aqui, algumas coisas que acontecem conosco, nem sempre elas são fáceis da gente entender. E quando a gente passa um pouco, depois de algumas experiências, até algumas coisas que são difíceis que a gente vive, lá na frente a gente então entende. De repente até mesmo coisas que fizeram ou fazem conosco, coisas que talvez você tenha sofrido nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e nem sempre você consegue entender a razão daquelas coisas. E a gente vai encontrando na Bíblia algumas histórias que vão mostrando para nós também o desenvolvimento de alguns homens e algumas mulheres de Deus. E sempre, absolutamente sempre, na vida desses homens e dessas mulheres de Deus, e também nas nossas vidas, essas coisas que vão acontecendo conosco, aqueles que resolveram entregar a sua vida para Jesus, elas precisam sim ir colaborando com algo.
Porque a nossa vida, ela não termina em nós mesmos. Amém? E esse é o ponto número 1 dessa noite. As coisas que acontecem comigo, as coisas que acontecem com você, elas não têm uma finalidade apenas em você. Não são apenas coisas para você melhorar como pessoa. Não são apenas coisas para você, de repente, entender que você cresceu, que você amadureceu, que até tem alguns novos conselhos para dar para algumas pessoas, mas principalmente com você, como um ser que de repente é um pouco mais sábio. A gente vai encontrar nessas histórias bíblicas que esses homens todos e essas mulheres que passaram por tantos processos, assim como nós estamos passando, e nós vamos continuar passando durante nossa vida, todo esse preparo, ele tem o objetivo de gerar algo, que não fica então para aquela pessoa. Aquilo que Deus vai trabalhando e vai fazendo conosco através das situações que nós vamos vivendo nas nossas vidas, serve também ou principalmente por uma outra finalidade, que é nós cooperarmos com o Senhor, naquilo que Ele está trazendo para o mundo. Jesus, em alguns momentos, Ele revelou-se a si mesmo como sendo um alimento. Jesus falou que Ele era o pão da vida. Jesus não só trazia a sua presença para as pessoas, mas a sua presença alimentava aquelas pessoas. É claro que a gente, se for estudar nessa noite, por exemplo, a vida de Jesus, a gente percebe tantos processos que Ele passou. Mas por que não nós não olharmos nessa noite para nós, para os nossos processos e entender da mesma forma que existe algo que está acontecendo com você, existe algo que Deus está mexendo aí profundamente, e não importa a tua idade, porque eu olho daqui, eu vejo pessoas mais novas, pessoas um pouquinho mais antigas, pausa dramática, e é incrível como ninguém escapa desses processos que Deus traz na nossa vida. Não, está tudo certo? Eu acrescentei, é o chefe Ade? Perguntou se eu coloquei fermento no bolo, mas pelo amor de Deus, aqui é o chefe Ade. Então, no final das contas, nós também, através de tudo aquilo que a gente vai vivendo, a gente vai ser oferecido para as pessoas, porque o mundo, ele está com fome. Eu não sei se você tem percebido isso, e parece que cada vez mais existe uma fome no mundo, mas não é uma fome natural, não é uma fome de um alimento natural. Nós sabemos disso. Ao nosso redor a gente vê essa fome se manifestar cada vez mais. Existe uma fome espiritual no mundo. Agora, como essas pessoas, elas terão acesso a um alimento, que é o alimento que nós conhecemos, como por exemplo nessa noite, nós, derramados neste lugar, diante da presença do Senhor, e aqui também eu sei que existe uma unanimidade nessa resposta. Todos nós sentimos algo muito especial durante esse tempo de louvor, amém? Nós somos alimentados pela presença de Jesus. Nós somos alimentados, nós somos supridos de uma forma espiritual pela presença dEle, pela presença do Espírito Santo, mas nem todos têm esse privilégio que nós temos de encontrar a casa do Senhor e encontrar aonde está esse alimento. Então, aí a gente acaba entrando em cena. Eu tenho alguns textos aqui que eles vão mostrando um pouco sobre essas questões que aconteceram com as pessoas, principalmente aquelas próximas a Jesus, porque muitas histórias bíblicas falam sobre um alimento, então, que ele foi milagrosamente produzido e liberado para as multidões. Talvez uma das histórias mais conhecidas que pode vir na nossa mente é de Gênesis 41, que conta a história de José do Egito.
em um determinado ponto, porque existia uma fome sobre aquela terra, todas aquelas pessoas, elas se dirigiram ao faraó e elas clamaram por um alimento. E aqui no capítulo 41, você lê essa história depois na tua casa, a história ela vai mostrando para nós tantos detalhes, mas chega um determinado momento que o faraó fala para aquelas pessoas todas irem procurarem José, porque existia um alimento que estava com ele, e José entende que existe um alimento que Deus havia trazido para ele, através de tantas situações também que ele passou na sua vida, que ele tinha conseguido armazenar algo que não era absolutamente para ele e para sua família. Existiu toda uma multidão de pessoas que pôde se alimentar de processos que aconteceram na vida daquele homem, na vida de José. Mas essa é uma história que você precisa ler, se você não a conhece, com bastante carinho. Gênesis capítulo 41. É interessante entendermos as coisas por esse lado. Tem algo que Deus sempre está produzindo dentro de nós, como um ramo frutífero, que a Bíblia também fala, que mesmo passando por estações diferentes, não tem uma interrupção no processo do desenvolvimento do fruto. Porque quando nós olhamos para uma árvore frutífera, depois que ela está plantada, é claro que existem frutas diferentes, algumas dão com mais tempo, outras com menos tempo, mas vamos pensar numa árvore que já está dando fruto, já tem condição para dar fruto. Essa árvore, mesmo passando por todas as estações do ano, onde em alguns momentos não se encontra nela uma folha sequer, uma flor sequer, isso não quer dizer que existe uma interrupção naquilo que Deus está gerando, que vai servir de alimento. E a Bíblia é muito rica de exemplos assim, que vai nos colocando neste lugar. Então, absolutamente nada, e eu queria que você ouvisse isso com muita atenção nessa noite, absolutamente nada das coisas que estão acontecendo com você, mesmo se você não esteja entendendo uma boa parte delas, deve ser desprezada. Nada. Na semana passada o pastor Ney falou um pouco sobre isso, sobre as suas experiências. Eu até indico você ouvir na sua casa aquele podcast que eu gravei com ele, está disponível. Se você não sabe dessa história, nós começamos um canal no YouTube, com um podcast, onde nós temos esse primeiro episódio com o pastor Ney, que estava aqui semana passada. Ele conta suas experiências, ele fala um pouco sobre isso, sobre tantas coisas que aconteceram com ele, que ele não entendia na hora, mas em um determinado momento, Deus falou com ele que todas as coisas que ele havia passado, o Senhor, pela sua misericórdia, havia transformado aquelas coisas todas, para que contribuíssem por uma experiência que ele está carregando hoje, que aponta para Jesus e alimenta muitas pessoas, porque ele mesmo fala a respeito de um conhecimento que ele tem teológico da Bíblia, mas muitas coisas que ele, como um homem de Deus, também entendeu na sua vida. Nada que tenha acontecido com você até aqui deve ser desprezado, nada. E as situações que eu gostaria de apagar? Não despreze. Porque Deus, Ele tem o poder de transformar situações, até mesmo de vergonha nas nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado, e pessoas que passaram, ou estão passando, melhor dizendo, por situações que nós já passamos, conheçam também uma saída. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda do podcast, mas o segundo está imperdível. Porque o pastor Marcelo Bonfim, ele conta de uma coisa que, meu Deus, aconteceu na vida dele,
que eu até falei para ele, cara, você tem certeza que você vai falar sobre isso? Porque isso, né, fica na internet e nunca mais ninguém pega de volta. Ele falou, não, Deus falou que é algo que nós passamos, que foi muito difícil, e eu preciso entregar isso, porque eu sei que vai ajudar pessoas que estão passando hoje por aquilo que nós passamos lá atrás. Então, mesmo o momento mais difícil da vida daquele homem, esse podcast vai estar disponível terça-feira às 10 da noite. Só uma dica. Mesmo os momentos mais difíceis, ou o mais difícil que aquele casal passou, eles não desprezam. Eles mostram aquilo que era uma vergonha, mas eles evidenciam para todas as pessoas que hoje estão próximos a eles, que Deus pôde transformar tudo aquilo. Nós precisamos crer que os nossos processos nos preparam para algo muito maior do que nós. Porque em nós mesmos, sem sermos ligados, sem sermos alimentados por Deus, nós não temos nada para oferecer para ninguém. Talvez aí a gente comece a encontrar algumas respostas, porque de repente Deus permite que eu me depare com a minha própria natureza, minha própria falência em alguns momentos, porque em mim mesmo, e a Bíblia fala, Jesus revela isso, que não existe nenhum bom, somente Deus. Então nós não temos em nós uma essência para alimentar ninguém. É claro que em alguns momentos a nossa vida sem Deus pode ser até um chips, salgadinho, caloria vazia, mas não alimenta. Talvez até engorda, né? O que seria um alimento com a caloria vazia? Bolacha recheada é uma caloria vazia? McDonald's? Pô, nós vamos mexer com o McDonald's. Tem o tomate, o picles. A nossa natureza, a Bíblia fala que ela é corrompida, ela precisa ser mexida. Entende? A tua natureza, você, do jeito que você veio de fábrica, vamos pegar aqui o Fernando Lima. Levanta a mão aí, Fernando Lima. Olha só, belo ragazzo. Conheço o Fernando Lima do tempo que ele era instrutor de bungee jump. Fininho. Ai, quantas coisas já aconteceram com o Fernando. Quantas coisas já aconteceram com você? Se essas coisas não tivessem acontecido com você, eu arrisco dizer que você continuaria sendo aquela pessoa sem graça, no sentido espiritual, tá? Porque existe algo que só Deus pode trazer e fazer conosco para que Ele possa se manifestar em nós. Porque eu e você, sem termos as nossas experiências, sem sermos quebrados, mexidos, moídos pelo Senhor, e as coisas que nós passamos servem para isso, nós nunca poderíamos ser um aroma de Jesus. Está aqui a minha secretária, está tudo bem? Tudo bem. Depois você lava a louça, tá? Eu cozinho e você lava a louça. Em Marcos 6, capítulo 34 a 44, só anota esse texto, porque a gente tem muito o que fazer ainda nessa noite. Nós temos aqui a cena da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, nesse episódio, após orar, ele pega os pães, ele pega os peixes, ele parte aquele alimento e entrega para os discípulos. E aqueles homens, eles fazem a distribuição daquele alimento para todas as pessoas, para uma multidão. Eu imagino, lendo esse texto, que em algum momento, talvez, aqueles discípulos olharam para Jesus, vendo que
o que existia neles era insuficiente, porque essa história está tratando disso, é a multiplicação dos pães e peixes a partir de pouco. 5 pães, 2 peixes, para alimentar uma multidão. Eu imagino que quando Jesus fala, e ele parte aqueles poucos elementos, e fala para os discípulos entregar para todas as pessoas, eu imagino que aqueles homens, não sei se falaram, não está escrito, mas talvez pensaram, olhando para Jesus, tá, mas como que isso vai acontecer? É pouco, nós temos pouco aqui para distribuir para tantas pessoas. Mestre, olha a multidão e olha para os nossos cestos, mas Jesus ele diz assim, pois vão, com isso que eu estou partindo em vocês, e sirvam a este povo. E eles foram, e ao chegarem perto da multidão, com aqueles poucos pães e peixes, à medida que eram entregues, as coisas se multiplicavam, aquele alimento ele se multiplicava, os cestos ficam cheios, permanecem cheios até o final da distribuição, e tudo a partir do lanche de um menino, porque o texto aqui fala que chega um menino, meu Deus, está quente, chega um menino, e ele apresenta aquele pouco, a porção que ele tinha levado para o seu dia, ele apresenta para o Senhor, e o Senhor, ele multiplica aquele lanche daquele menino, que se transforma em um grande milagre, e toca tantas pessoas. Nada do que era produzido nesse processo aqui da multiplicação foi desprezado. O mesmo texto em João capítulo 6, versículo 12, só vai anotando, João 6,12, diz que quando terminaram de alimentar a multidão, Jesus disse, agora ajuntai as sobras, ajuntem todos os pedaços. Jesus disse, ajuntai as sobras e tragam para mim, porque nada, absolutamente nada, vai ser desperdiçado. Olha que lindo isso. Nada Jesus desperdiça. Mesmo as coisas que talvez você está querendo que fujam, ou melhor, se você pudesse fazer uma mágica, você faria com que algumas situações que aconteceram com você ou estão acontecendo agora, elas simplesmente desapareçam, mas Jesus fala aqui, e eu creio que Ele está trazendo isso para nós nessa noite. Nada, nem as suas experiências, que você nem conta muito, vai ser desperdiçado pelo Senhor. Em momentos difíceis das nossas vidas, Deus também pode juntar os nossos pedaços e processar de novo, e multiplicar novamente. Se existem áreas hoje na tua vida que você classifica que essas áreas estão em pedaços, adivinha? Traz para Jesus. Se as suas emoções hoje estão em frangalhos, existe a palavra frangalhos? Existe, o Darlan que é professor. Provado. Se as suas emoções estão em frangalhos, em pedaços, entrega para Jesus. Se você está sendo ou foi rejeitado, traga para o Senhor, que Ele pode transformar isso. Se você foi traído, se você sofreu uma decepção, traz na presença de Jesus. Se você está sem esperança, se por acaso foi você que cometeu erros, traz isso para Jesus. Porque o Senhor, Ele transforma as nossas coisas que para nós são classificadas como sobras. Deus pode usar todos esses nossos pedaços em algo muito poderoso. Que a nossa dor, ela se transforme no alimento de alguém. Já pensou? Bom, vamos entender um pouco mais disso na prática. Vou fazer aqui o nosso bolo.
terminada a introdução. Eu não sei se está funcionando aqui meu liquidificador. Opa, está tudo em ordem aqui. Então é o seguinte, gente. Deixa eu ver se está todos os meus ingredientes aqui. Como que está aqui, assistente, meu bolinho? A cara dele? Igual aquele que eu faço uma semana sim, uma não? 5 anos que eu não faço esse bolo. Queria uma cara melhor, assim, tipo, tá bonito, né? Olha, gente, esse bolo, né? Imagina então que nesse momento é você, né? É você, as coisas que estão acontecendo contigo, e a gente vai começar então a preparar o teu bolo, as coisas que, se você está entendendo, Deus está te chamando para repartir com as pessoas que estão próximas a você. Com as pessoas que precisam ser alimentadas por Jesus, mas você, como um mordomo, você pode levar isso que está dentro de você para as pessoas. Eu vou começar aqui. Eu não trouxe para espremer, mas aqui a gente tem o suco de 2 laranjas. Então, eu vou começar o nosso bolo aqui com 2 laranjas. E essa laranja, pensa que é a tua essência. Eu sei que alguns aqui é essência de limão. Alguns um pouquinho mais doce, alguns até meio amarguinho, né? Não dá para a gente fazer um bolo aqui de jiló, né? Mas vamos colocar a laranja aqui como uma coisa meio média entre nós, né? Talvez um pouquinho mais ácido, enfim, mas vamos crer que existe uma essência então em nós. E o que é essa essência? Essa essência que na verdade está já em você, ela é algo que ela vem naturalmente. Não adianta você, nesse preparado aqui, ou melhor, naquilo que está acontecendo com você, porque você vai perceber daqui a pouco, que você não vai fugir disso. Se a tua essência, ela é uma essência de limão, na verdade, você vai estar servindo para as pessoas o quê? Não seria um bolo de chocolate, bem docinho, com cobertura? Não. Tiago capítulo 3, versículo 12, diz assim: meus irmãos, vocês que estão na cozinha, nessa parte eu acrescentei, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Agora, o porquê a nossa essência, ela vai aparecer na nossa receita, naquilo que está sendo produzido em nós, e isso, na verdade, é o gosto que as pessoas sentem quando estão próximos a nós, e experimentam daquilo que nós estamos repartindo com elas em todo momento. Nós repartimos o nosso alimento, por exemplo, quando nós falamos com as pessoas. Nós repartimos o nosso alimento quando nós até mesmo olhamos ou estamos com as pessoas. Mas porque a nossa essência, então, ela é determinante naquilo que as pessoas percebem dentro de nós? Porque, na verdade, a nossa essência, ela só aparece quando nós somos espremidos. Daí a gente não escapa de ver o que realmente está dentro de nós. Como a gente pode ser espremido? E aqui a gente volta nessas experiências que nós estamos vivendo hoje. Porque é quando nós somos espremidos é que o nosso gosto, ele aparece. Amém? Se hoje, no final desse culto, alguém te espremer, o que seria uma espremida hoje no final do culto? De repente você está devendo R$5.000 na livraria da igreja. Meu Deus, né?
Pode ser, domingo passado você falou, Deus mandou eu comprar tudo, eu vou acertar domingo que vem. Daí chega a dona Silvia, cadê a dona Silvia? Dona Silvia está ali. Dona Silvia chega e fala, Luiz, vai lá e dá uma espremida no fulano. E o seu Luiz chega lá, fulano está devendo 5 mil na livraria, pega ele pelo pescoço, dá uma girada na bengala, e fala, o negócio é o seguinte, camarada, que coisa é essa, cara? Se Jesus voltou hoje, você vai para o inferno por causa da livraria da igreja. Não tem nem como você explicar isso lá na frente. Mas o seu Luiz pega e dá uma espremida. O que vai sair? O que sai de nós? Esses dias eu percebi que tinha algumas coisas que estavam dentro de mim, que elas estavam sendo espremidas, e às vezes as coisas mais inusitadas nos espremem. Sabe aquela coisa, talvez, que acontece com você, que você não sabe o porquê, mas aquilo vai te irritando, aquela goteira que vai... Tum, tum, tum. Dá para tirar? Eu vou colocar aqui. Isso. Daqui a pouco eu vou colocar o outro aqui. Isso. Tá. A gente vai fazer bolo, depois eu vou fazer um brigadeiro e depois uma Maria Mole. Pode pôr aqui. Meu Deus do céu, coisa mais linda! Pois eu vou virar esse bolo, hein? O que eu fiz, né? Olha que ideia boa. Eu sincronizei o meu relógio com o meu celular. Todas as notificações possíveis começaram a chegar para mim o dia inteiro. Mensagem de e-mail, mensagem de WhatsApp, mensagem de Instagram, ligação. Esse relógio, ele ficava tremendo no meu pulso o dia inteiro. A cada 2 segundos, bzz, 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 bzz. Daí eu olhava, tinha uma mensagem, bzz, 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 bzz. 10 mensagens para responder, bzz, bzz, e-mail, bzz, 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 bzz. Parece simples, mas depois de uma semana, você não sabe como eu estava. E as pessoas que estão próximas começam a perceber que você vai ficando um pouco irritado. E algumas pessoas perceberam que eu estava meio irritado. E eu não sabia o porquê, gente. Olha que loucura. Eu não sabia o porquê. Daí, de repente, sabe quando parece que tem 40 pessoas ali o dia inteiro te cutucando? Fala para mim, olha para mim, aqui, olha para mim. Cara, eu estou tomando banho, cara, só um pouquinho, né? Ficava ali, dia e noite, dia e noite. Quando eu me dei conta que ele estava me pilhando, o que eu fiz? Eu desliguei. Relógio voltou a ser relógio. Notificação, quando você pega o teu telefone, ou abre teu e-mail, você vai encontrar aquelas coisas que estão ali para serem enfrentadas ou respondidas, cada uma no seu tempo. Mas pequenas coisas, talvez, também, não só os grandes problemas, elas podem ser coisas que estão mexendo conosco o dia inteiro e fazendo com que algo que está ali dentro saia. Agora, a notícia ruim é que isso é ruim, incomoda. Mas a notícia boa é que revela algo que está ali dentro. Se tem muitas coisas hoje te espremendo, dá um glória a Deus. Porque você vai ter a oportunidade em Deus de ver aquilo que está escapando em você e revelando, na verdade, coisas que talvez, se estivesse tudo bem, não apareceriam, mas estavam lá. Então a nossa essência está aqui. Agora, na nossa receita, nós temos os ovos. E os ovos numa receita, a gente, na verdade, deixa eu ver minha sequência aqui, os ovos numa receita, ela não pode ir com casca. Não sei se você já fez algum bolo, alguma coisa na cozinha, mas você nunca pode pôr um ovo dentro da receita.
você precisa quebrar a casca, e é por isso que eu sou um chefe. Eu vou ensinando, entendeu? Aquilo que na verdade são coisas preciosas dentro da cozinha, então você precisa quebrar o ovo. E se nós falarmos que tem coisas que estão acontecendo em você, que primeiro revelam a tua essência, em segundo lugar, você vai descobrir que também Deus, em alguns momentos, pode revelar para você que algumas coisas também Ele precisa quebrar na tua vida. Vamos imaginar que esse aqui é o ovo bendito do orgulho. Quem tem orgulho? Opa, amém. Glórias. 90% do caminho andado. A pessoa que... Então, gente, a Bíblia fala muito sobre orgulho. Existe um texto que eu gosto particular, que é o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6. O texto diz assim: Deus, Ele resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça para os humildes. Então, mesmo que você não imagine que tem orgulho dentro de você, pensa que se existe, Deus está te resistindo. Essa palavra resistir aqui, é literalmente Deus colocando a mão e segurando você. Tá, mas Deus pode fazer isso? Pode. Pode. O que Deus precisa em nós, como resposta? Deixar que Ele, na verdade, através dessas situações todas, Ele faça o que Ele quer fazer conosco, porque tem algo para ser preparado, amém? Então, se é orgulho, deixa Deus quebrar o teu orgulho. Aí, ó, vai sair algo dele, vai sair algo, mas não é um ovo só. A minha receita são 4 coisas que Deus quer quebrar em nós. A primeira delas é o orgulho. A segunda delas, a receita é minha, né? Então eu escolho os ingredientes. A segunda coisa que normalmente Deus, Ele quebra em nós, são as nossas, porque nós precisamos olhar para Ele, encontrar a Ele. Muitas vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam em nós, para que definitivamente essas coisas também venham à luz, como o nosso caldo veio quando nós somos exprimidos, e essas coisas sejam quebradas em nós, que talvez são as nossas experiências com pessoas. Esse ovo te lembra alguma pessoa? Pensa que esse ovo, ele vai representar aqui as experiências ruins que em toda a tua vida você teve com as pessoas. Por que isso é importante? Porque, na verdade, Deus, Ele precisa, e Ele faz isso, Ele precisa, Ele mostra para nós, e nós precisamos entender que se isso não for quebrado, Ele não vai produzir aquilo que Ele quer que seja produzido em nós. Então, as nossas decepções com as pessoas, elas precisam ser quebradas diante da presença dEle. Agora, por quê? Porque se essas coisas que acontecem conosco, que nós sabemos muito bem que são essas que nos formam, porque quando eu falei para vocês que as pessoas se alimentam daquilo que nós entregamos, e muitas vezes nós entregamos com a nossa boca, com a nossa palavra, com a nossa conversa, quando existem em nós situações que não foram resolvidas, não foram entregues para o Senhor, nós não deixamos que Deus quebre essas coisas todas em nós, para que isso possa fazer parte de algo maravilhoso que Deus quer então produzir com tudo isso que foi acontecendo com a gente. Se nós
nós não prestarmos atenção, isso continuará dentro de nós, não da forma certa, para ser trabalhada, porque o que vai aqui dentro é o que nós permitimos Deus mexer, quebrar, que estão conosco. Mas se nós não permitirmos essas coisas, elas não serão processadas, elas não serão misturadas, elas não serão moídas, elas não serão trabalhadas dentro de nós, e elas permanecerão conosco. E pode existir um amargo, então, que estará sendo repartido através da nossa própria palavra. Nós estaremos alimentando as pessoas que estão próximas a nós, não com alimento que é Jesus, que é puro, mas nós estaremos alimentando com algo que nós não deixamos que Ele mesmo colocasse as suas mãos e quebrasse, e trabalhasse dentro de nós. Amém? Talvez você que está nos ouvindo, porque aqui dentro isso não acontece, acontece quem está assistindo de fora. Se você hoje não está indo em uma igreja, se você está acostumado apenas a assistir reuniões, cultos pela internet, por quê? Porque você sofreu uma decepção com pessoas, você foi ferido por pessoas. Coloque essa situação, apresente essa situação diante da presença de Deus, agora, e deixe que o Senhor quebre isso, te ajude a quebrar essa situação, porque essa situação não é Ele, não o representa. Deixa que Deus quebre todas essas coisas que você talvez as classifica, ou estava as classificando até hoje como sobras na tua vida. Pedaços. Deixa que Deus coloque as mãos e produza algo novo, a partir até mesmo dessas experiências ruins, mas Deus precisa ter acesso. Amém? Terceiro ovo. É o ovo da nossa justiça própria. Quem aqui tem justiça própria? Meu Deus, olha só, pessoal, tudo verdadeiro. Justiça própria precisa ser quebrada. Vou acelerar aqui a nossa receita. Eu tenho brigadeiro ainda para fazer nessa noite, e se bobear, vou fazer uma pizza. Meu Deus, né? Quarto ovo. As coisas do nosso jeito. Porque lembra, Deus está produzindo algo a partir de você, mas que tem a ver com Ele. Então, nós precisamos deixar Deus, talvez esse ovo mais duro de nós quebrarmos, porque todo mundo tem um jeito de fazer as coisas e entender as coisas, e isso vai sendo talvez motivo até de julgamento para nós, quando nós olhamos coisas que não são feitas do nosso jeito. Deus precisa quebrar essas coisas em nós. É lindo a gente ver Deus quebrando tudo. Quando a gente percebe por uma visão diferente, um ponto de vista diferente, que essas coisas então terão um fim. Porque lembre-se, Deus está fazendo algo novo. Quando Deus coloca essas primeiras coisas, ou quer dizer, quando a gente coloca essas primeiras coisas diante da presença do Senhor, o que Ele vai fazer? Você colocou aqui a tua essência, se apresentou diante dEle, colocou algumas coisas que Ele está te mostrando que precisam ser quebradas dentro de você, daí Deus vem e talvez aqui são as situações. Então pensa aí na última situação que te espremeu, né? Ela não só espreme, ela mói, né? Ela processa, mas é o único jeito. Aquelas situações todas sendo misturadas, porque tem algo em andamento que Deus quer produzir dentro de nós. Essas coisas já não são iguais, mas ainda não está bom. Ainda não está bom. A gente tem agora um pouco de óleo, e a gente parte agora por uma coisa que é maravilhosa que Deus faz conosco.
Porque se fosse só isso, a gente estaria apenas sendo mexido, transformado e moído. Mas algo precisa ser acrescentado nessas coisas que são nossas. E a primeira coisa da minha receita que é acrescentada é o óleo. Óleo. Na Bíblia, o óleo frequentemente ele é usado como um símbolo com um profundo significado espiritual. Símbolo de consagração, amém? Símbolo ou da presença do Espírito Santo, símbolo da cura e também símbolo da alegria. Daí, a gente diante da presença de Deus, a gente apresenta as nossas coisas, mas Deus apresenta as dele. Porque Ele traz coisas para nós que nós não temos. Fala bem a verdade, foi uma das coisas que mais nos motivou no primeiro momento a irmos iniciar uma missão na Itália, porque a gente imaginava que a Itália era aquela Itália do filme. Quem já assistiu um filme da Itália? Todo mundo ali, né? Não? Ninguém assistiu um filme da Itália. Mas imagina, né? Imagina aquelas coisas da Itália, festa e tal, aquela alegria, e a gente chega lá, vai na família, e era tudo muito dentro disso. A gente vai para a casa desse familiar, e no fundo da casa dele tinha uma edícula, mais ou menos tipo uma edícula, uma meia água ali, e não tinha uma churrasqueira lá dentro, tinha uma mesa gigante, um forno a lenha para pizza. E foi maravilhoso, a gente chega lá, está a família inteira, e a gente senta junto lá e tal, e ele começa a fazer a pizza, cada um pede a sua pizza. Eu acho que a gente estava o quê, uns 15? Estava lá, tinha bastante gente, né? Cada um pediu sua pizza, ele ia colocando ali os ingredientes, montando a pizza, aquela festa, né? Era vinho, era azeite, era pizza, era Coca-Cola zero. E, de repente, gente, a hora que acaba aquele momento, vem um silêncio. Silêncio. E a gente começou a olhar aquelas situações que eram corriqueiras, e são ali na Itália. E a gente entendeu que existe uma alegria, que se não for uma alegria do Espírito Santo, que Deus pode acrescentar à nossa vida, também fica muito complicado essa nossa massa, sem graça. Se eu colocar no forno essa massa aqui agora, eu nem sei o que vira, né? Não vira massa? É só água, né? Praticamente, só líquido. Vira um omelete de laranja. Mas existe algo maior que Deus quer fazer em nós, algo para alimentar as pessoas. Então, Deus ele acrescenta, então, quando nós entendemos isso, algo que é dele. Mas como Deus acrescenta esse óleo nas nossas vidas? Já foi dado o exemplo nessa noite de um grupo que buscou o óleo da parte do Senhor na leitura. Consagração. Eu vou entendendo então que todas as coisas que estão acontecendo comigo, Deus está querendo me mostrar que Ele está mexendo, Ele está produzindo algo, mas eu, de uma forma inteligente, espiritualmente inteligente, eu vou até a presença do Senhor, porque eu preciso buscar para essa minha massa, para esse alimento, algo que é dele, só Ele pode dar para a minha vida. E eu decido então, não é uma coisa que eu faço, porque todos os dias eu acordo com a maior vontade do mundo de ligar um louvor e começar a ler 40 capítulos da Bíblia. Foi assim, Derlan? Não 40, 15. Mas nem todo dia era aquela vontade louca de pegar a Bíblia e começar a ler. Mas existe algo que Deus, Ele revela para nós, que essa é uma necessidade que nós temos, de nos consagrar, de nós buscarmos aquilo que é dele para as nossas vidas, e o óleo fala sobre isso. Mas também na massa, acelerando aqui meu bolo, tem um outro ingrediente que é o
Depois do óleo vem o açúcar. Esse açúcar, vamos entender que não é teu. Você é o azedo da laranja. Ou o limão galego, limão rosa. E daí você descobre, também na presença de Deus, que existe algo que pode ser acrescentado na tua vida. Sabia? Existe uma doçura da parte de Deus, que Ele quer repartir conosco. Provérbios capítulo 15, versículo 1, fala assim: a resposta branda, a resposta doce, que nós podemos buscar no Senhor, ela desvia o furor. Então nós precisamos buscar na presença do Senhor as coisas que nós não temos: óleo e doçura. Esse açúcar aqui, ele não é diet. E nós vamos tendo a nossa mistura. E a gente bate mais um pouquinho. Porque Deus acrescenta suas coisas em nós e vai misturando. Só que depois que a gente mistura e vê coisas que são nossas, coisas que Deus mostrou que nós precisamos buscar nele, a gente também vai encontrar na palavra que falta o último ingrediente, que daria toda a liga e uma consistência para esse alimento que Deus ele está trabalhando em nós, que é a farinha. A farinha na Bíblia, é lindo isso, representa a provisão de Deus. A farinha na Bíblia representa a dependência de Deus. E a farinha na Bíblia também representa a busca pela santidade e a busca pela pureza. E essas coisas todas nós encontramos na presença de Deus. Não era nosso, você sabe muito bem como você é, você sabe muito bem da tua essência, você sabe muito bem que se você for servido do jeito que você é ou do jeito que você está, você sabe que não vai talvez alimentar ninguém. Mas você vai descobrindo que existe então ou alguns desafios de Deus na tua vida, que é você deixar Ele acrescentar algumas coisas dele em você, para essa massa, na verdade, ela ficar do jeito que ele planejou. E por último, a hora que você coloca essa farinha, e você vai vendo que a massa vai encorpando, e está a coisa mais linda que minha massa. Deixa mexer, entendeu? Às vezes tem que mexer, tem que tirar um monte de coisinha que ficou encostado ali no caminho. E daí, gente, Deus, finalmente, quando nós vamos buscando nele todas essas coisas que não são nossas, Ele faz algo que aí sim é possível ser repartido com as pessoas. Bom, a hora que mistura toda essa massa e essa busca também por um coração que é puro, que por último é o que foi acrescentado, que a Bíblia fala sobre isso, sobre aqueles que têm um coração puro, que buscaram esse coração puro, essas pessoas, elas conseguirão, Mateus fala sobre isso, conseguirão enxergar o Senhor. O que significa na nossa massa nós acrescentarmos, nós encontrarmos o Senhor todos os dias? É decisivo para aquilo que está em nós e precisa ser repartido. E é lindo como a farinha representa tudo isso, porque fala da provisão, fala da dependência, que nós vamos aprendendo que isso precisa fazer parte da nossa vida, da nossa essência nova agora. Porque essas coisas, elas me farão enxergar o Senhor em todos os lugares, até mesmo em todos os processos. E quando você passa a enxergar Deus em todos os processos da tua vida, você deixa
ele mexer com você, ele produzir todas essas coisas, que ele está ali revirando em você, mas principalmente você consegue comunicar isso. Quantas vezes pessoas te abençoaram? Quantas vezes você foi abençoado por pessoas que, passando por situações difíceis, elas revelaram para você que elas encontraram o Senhor naquele momento. E como aquilo te alimentou. Por último, a gente vai colocar um pouquinho de fermento. Aqui é o segredo, né? Segredinho. O chefe Ade domina aqui. O que seria o fermento na nossa vida, gente? Fermentinho. Mais fermento? Tá tudo certo, gente. Vou pôr mais um fermento, porque depois, né? Depois meu bolo fica em um chinelo havaiana e pronto. Pronto. Espremeu um pouquinho mais de fermento e de suco de limão. E vai. Então, gente, esse fermento, na verdade, gente, é importante na nossa massa. Por que que o fermento é importante na nossa massa? O que você entende que hoje te faz crescer? As coisas que Deus está fazendo com você, elas potencializam tudo isso, essa mistura, e faz com que essas coisas cresçam e tome o volume que Deus quer que isso tome na tua vida. O fermento de Deus na nossa receita, nada mais, nada menos é do que o jejum e a oração. Amém? Talvez você está cansado já de saber das coisas que Deus está mexendo dentro de você. Talvez essas coisas nunca cresceram, ou elas nunca nem foram para o forno. Mas uma vez que você entra num processo assim, meu Deus, não foi untado dessa forma. Mas essa aqui foi, essa que é o nosso exemplo. Uma vez que você deixa então Deus fazer tudo isso em você, você coloca ali por último esse fermento, você entra num tempo de jejum, de oração, por quê? Porque você descobriu finalmente que existem coisas que Deus está fazendo em você, que tem muito menos a ver com você e tem muito mais a ver com Ele, com as pessoas e com o seu reino. E você decide, por último ainda, entrar num processo que muita gente também corre, porque vocês viram como a vida é difícil, gente. É a essência aparecendo, é tudo aquilo que a gente não gosta, as pessoas enxergando, a gente enxergando, é a gente se colocar nesse lugar de buscar coisas que Deus quer acrescentar nas nossas vidas. Você vai lavar a louça já? Mas também é nós decidirmos colocar todas essas coisas que Deus está fazendo conosco nesse lugar, que é o lugar também das nossas agora experiências com Deus. E o forno fala sobre isso. E eu finalizo a nossa receita, falando então desse nosso processo de forno, as coisas que Deus nos chama então a fazer como esse último passo decisivo nas nossas vidas, que é entrar nesse lugar quente da sua presença e deixar Ele transformar todas essas coisas que estão dentro de nós. Agora, o que acontece? A gente tem um pratinho aí, auxiliar de cozinha, Letícia. Conseguiu um pratinho só para eu virar o bolo aqui? Porque existe algo que foi produzido e precisa aparecer, né? Mas a Bíblia fala que existe algo que sai de nós também, que é um perfume.
Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 15, existe um perfume de Cristo que passa a sair das nossas vidas quando nós entramos neste lugar, de deixarmos esses processos todos acontecerem conosco. Amém? Eu estou suado de tanto que eu estou tentando representar isso. Mas eu acredito que algumas coisas muito pontuais Deus trouxe para cada um nessa noite. E eu queria orar sobre essas coisas pontuais agora. Eu não sei em qual momento desse processo final, que aqui a gente tem um processo final, pronto, é bonito a gente ver algumas coisas então nas nossas vidas, como de repente, volto na história do pastor Ney, repartindo conosco as suas experiências de vida, um homem que está com 64 anos, e ele conta vários desafios que ele passou na vida, e a hora que a gente olha para ele, a gente percebe então que tem um homem que entendeu esses processos, e ele se rendeu aos processos, ele deixou Deus fazer tudo aquilo que tinha que fazer na vida dele, porque no final tinha um alimento ali. Meu Deus do céu! Nós temos aqui um bolo pronto para ser servido. Vamos ver aqui a consistência. Meu Deus do céu! Se tiver uma faquinha de plástico, corta, porque é muito macio. Aqui, gente. Bolinho. Depois a gente come, né? Mas é lindo nós enxergarmos alguém que se permitiu ser tão trabalhado por Deus. E eu confesso que durante todos aqueles dias da conferência, semana passada, o pastor Ney e a pastora Márcia ficaram na nossa casa, e eles conversam bastante, vão repartindo sempre, de uma forma muito simples, mas a gente encontrava ali, como a gente encontra na vida de tantas pessoas, de tantos de vocês, algo que também está pronto. E é claro que eu não estou falando que é um bolo só que a gente produz na nossa vida. Eu sei que alguns bolos você já produziu. Eu sei que existe um alimento aí que você já reparte. E é maravilhoso, tantas pessoas têm provado de Jesus através das suas experiências, até dessas que você não contava e você hoje conta, porque você encontrou no meio de tudo isso uma alegria, você encontrou unção vindo sobre a tua vida, misturando tudo isso. Mas eu quero falar que existe algo que é tão poderoso nesse processo, se você ainda não decidiu participar dele, que vai ser para você também um motivo de muita alegria. Deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer com você, mesmo você ouvindo coisas desagradáveis, mesmo você não entendendo algumas coisas, é você saber que no final, Deus estará mais uma vez produzindo algo com tudo isso, que vai alimentar muitas pessoas que estão próximas a mim e que hoje têm fome. Eu creio que a gente entende profundamente o que é Jesus como o pão da vida, amassado, moído, processado, entregue, para que muitas pessoas pudessem ainda hoje serem alimentadas, mas Deus também te chama. Enquanto eu preparava tudo isso essa semana, orava sobre isso, eu mais uma vez via alguns de vocês. Deus tem feito isso regularmente comigo. Quando eu preparo algumas mensagens, em alguns momentos, eu estou ali orando e eu vejo algumas pessoas. Eu via claramente muitos de vocês nesses processos maravilhosos. Maravilhoso, porque são processos que estão em andamento.
E eu glorifico ao Senhor por esses processos que hoje estão em andamento na tua vida, porque eles trarão algo que é muito precioso, que somente através desses processos, essas coisas todas misturadas, elas poderiam aparecer. Amém? Fique em pé comigo. Eu queria te chamar para você aceitar esses processos que hoje estão acontecendo com você, todos eles, com esse entendimento que Deus tem um objetivo final com isso, que é produzir algo dele em você. É talvez você revelar algo da parte dele para as pessoas. Feche os teus olhos. Senhor, nós conhecemos, Pai, porque nós vivemos esses processos, nós conhecemos, Pai, as sobras que hoje talvez é o que nós temos nas mãos. Pai, eu sei que nessa hora o Senhor, Deus, talvez enxergue aqui muitos cestos cheios, Pai, cheios de sobras, de pedaços. Pai, mas eu creio, Senhor, que existe algo tão importante da Tua parte sendo revelado nessa noite para nós, Pai. É que o Senhor está agora nos chamando para entregar todas essas coisas que talvez até esse momento eram apenas pedaços, eram apenas sobras, para que o Senhor multiplique através desses processos que o Senhor está mostrando para nós, que são teus. E nós queremos te dizer sim nessa noite, Pai. Deus, nós queremos te dizer sim, nós queremos dizer sim aos teus processos. Nós queremos dizer sim, mesmo em meio, Pai, a ofensas, mesmo em meio a injustiças, mesmo em meio a situações, Pai, que nos feriram. Nós queremos dizer sim, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode juntar todas essas coisas e trazer isso que nós não temos, que é teu, para que seja produzido em nós algo, Pai, que vai alimentar, Senhor, que vai alimentar, Deus, que não ficará apenas estocado dentro de nós. Senhor, existem tantos alimentos aqui, Pai, guardados, tantos ingredientes, tantas situações guardadas, esperando este momento, o momento de serem entregues nas Tuas habilidosas e santas mãos, para que o Senhor possa mexer essas coisas que nós estamos Te apresentando e as transformar, Pai. E as transformar. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, mas faça o seguinte: você talvez tenha identificado coisas, ou que você não estava entendendo, que são processos difíceis, ou talvez até mesmo uma disponibilidade que o teu espírito está gritando nessa hora dentro de você, de um desejo de se colocar nas mãos de Deus, para que esse processo ele possa continuar e talvez ser até acelerado. Ou talvez você entenda que você precisa buscar nessa hora, conhecendo todas essas coisas que estão dentro de você, mas que você sabe que não são suficientes para cumprir aquilo que Ele tem chamado para você cumprir e entregar para as pessoas. Talvez é isso que Ele esteja chamando alguns também nessa noite, a você se colocar neste lugar de busca daquilo que é dEle na tua vida, consagração, a sua pureza, aquilo que o Espírito Santo te falar nessa hora, apenas obedeça à voz dEle e traga para Jesus, apresente para Jesus nessa hora. Nós vamos cantar uma música, e durante essa música você vai ter a oportunidade de fazer isso. Fala com Deus, fala com o Senhor que está aqui, e entrega
essas coisas todas nas suas mãos e deixe Ele produzir algo que vai espalhar a partir de você um perfume novo, um cheiro novo, uma essência nova, um perfume novo. Faz isso em nós, Deus. Faz isso em nós, Senhor, nessa noite. Olha as nossas entregas agora, Senhor. Nós queremos colocar na Tua mesa, Deus, essa mesa que o Senhor nos chama para termos comunhão contigo. Agora nós queremos colocar nessa mesa, Pai, todas as nossas coisas, quem nós somos, para que o Senhor tenha liberdade de transformar, Pai. Recebe os nossos ingredientes, Deus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Entregamos tudo a ti, Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Não importa o preço do perfume derramado,
perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais pra mim, e não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso Aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu Aleluia, Senhor, nós quebramos, Pai, nós quebramos o nosso vaso nessa hora, nós quebramos as nossas cascas, nós quebramos as nossas resistências, Senhor, as coisas, Pai, que talvez o Senhor não tinha acesso em nós, Pai, nós permitimos nessa hora que o Senhor venha e o Senhor quebre, Pai, que o Senhor quebre, Pai, porque nós queremos derramar, nós queremos nos derramar, Senhor, para que exista somente um perfume, Deus, saindo a partir de nós, que não tem mais a ver com aquilo que Deus estava dentro, guardado, armazenado, Senhor, mas tem a ver com aquilo que o Senhor está tocando nessa hora e transformando, Deus. Pai, tudo aquilo que, Senhor, são as nossas resistências, nós nessa hora, nós também te apresentamos, Pai. Todas aquelas coisas que, Deus, dificilmente eram tocadas por Ti. Nos nossos processos, nós permitimos que o Senhor agora as toque, Deus. Para que o Teu bom perfume, Senhor, possa finalmente, Deus, ser conhecido também através das nossas vidas, Pai. Que o Teu processo, Senhor, que o Teu processo, Pai, gere vida, Senhor. Pai, que as nossas dores se transformem em alimento, Deus. Pai, que as nossas experiências agora quebradas, apresentadas e transformadas por Ti, Deus, elas possam alimentar uma multidão que está ao nosso redor, Senhor. Que, Pai, possa sair de nós algo novo que é Teu, Senhor, que não é nosso. Pai, uma essência que é a partir do Teu óleo, Senhor, e da Tua pureza, sendo conhecida, Pai, através até mesmo das nossas palavras. Pai, nós não queremos mais ser conhecidos pela nossa antiga essência. Nos transforma, Deus. Nos prepara, Senhor. Nos prepara, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite. Esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sente o cheirinho? Existe um cheiro só, amém? Que precisa ser exalado nas nossas vidas e nos lugares que nós estamos, que é o bom perfume de Cristo. Permita o Senhor fazer aquilo que Ele já começou, mas que Ele talvez ainda precise quebrar algumas coisas. Ouse entregar todas as suas sobras também, para que Deus possa fazer algo que você mesmo vai saber que foi produzido por Ele e que hoje é importante para tantas pessoas e que será importante. Eu vejo esse desafio como um desafio para todos nós, amém? Para todos nós.
Deus está fazendo algo novo em você, em nome de Jesus. Eu te convido a provar o bolo com a nossa garçonete. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja uma semana maravilhosa na presença dEle e na busca das coisas que você sabe que você precisa receber da parte dEle, para que tudo isso seja verdade e aconteça na tua vida em nome de Jesus. Amém. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Então eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu